Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de grande alegria estar mais uma vez aqui na congregação de José Américo. Agradecer ao convite, irmão Naftali. Deus abençoe sua vida. Abençoe também a vida do pastor dessa casa, o evangelista Demétrio. Deus abençoe a vida dele. Abram, por favor, as vossas Bíblias, livro de Lucas, capítulo de número 4, apenas o versículo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu vou repetir. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que nos mostra claramente uma coisa um tanto curiosa. Esse versículo que ora lemos está nos afirmando que Jesus, ele foi conduzido, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E talvez você olhe para mim e diga: mas por que é tão curioso, Samuel? Porque, pense comigo, Jesus, ele tem os mesmos atributos do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Ele é tão Deus quanto o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Ele é tão poderoso, tão onisciente. Ele tem todos os atributos que o Espírito Santo tem. E por que é que Jesus, sendo Deus, tal qual o Espírito Santo, ele se deixa ser levado, ele se deixa ser guiado? A gente vai perceber pelo andar da mensagem dentro do livro de Lucas, que Lucas tem justamente essa intenção de mostrar a dependência de Jesus do Espírito Santo. Ele mesmo sendo Deus, ele se dobra ou ele se deixa ser levado, tamanha humildade que Cristo tinha. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que, em contraste o que Jesus fez, mesmo sendo Deus, se deixar ser guiado pelo Espírito, a gente vê cada um de nós, humanos, falhos, chegamos bem perto do Espírito Santo. E a gente acha que é dono do nosso próprio nariz, quer andar com as nossas próprias pernas. A gente acha que as nossas decisões são melhores do que as decisões de Deus. O convite que nós temos nesta noite diante da palavra de Deus é o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si, tomou forma de servo. Achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que tenhamos esse mesmo sentimento hoje. Se nós olharmos para a história de Cristo, narrada por Lucas, nós percebemos que o Espírito Santo, ele está intimamente ligado a praticamente todos os acontecimentos que ocorreram na vida de Jesus. Se nós formos para Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 38, nós iremos perceber o Espírito Santo agindo no nascimento de Jesus. A Bíblia nos conta que Deus acha a Maria, e ela foi agraciada por Deus para trazer ao mundo o Salvador. Maria, ela olha para o anjo que foi anunciar essa mensagem, e ela vai dizer: como é que eu posso gerar um filho? Eu sou virgem, eu não conheço varão, estou nem casada ainda. Como é que vai acontecer isso? E o anjo, ele responde: não temas. O anjo responde: fique calma, fique quieta. Por quê? Porque a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o que será gerado de você não vai ser gerado por você, não vai ser gerado pelo homem, vai ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós vemos claramente que o Espírito Santo, ele está gerando dentro do ventre de Maria o Salvador, Jesus Cristo. Perceba que a gente muitas vezes se encontra como Maria. Deus gera planos no nosso coração, projetos na nossa vida. Ele faz promessas e planos sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e a gente olha como Maria e diz: mas eu não consigo, mas eu não posso, mas olha as minhas impossibilidades. Deus me trouxe aqui para dizer: aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de você não é plano seu, mas é plano de Deus, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Aleluia! Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Aleluia! O Espírito Santo é quem está gerando o projeto de salvação para toda a humanidade dentro de Maria. E Maria diz: ah, mas isso, ah, mas aquilo. Quem está gerando é o Espírito Santo. Se Ele gera, Ele garante. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E só para reforçar a sua fé, Lucas capítulo 2, versículos 25 ao 35, sacerdote Simeão, ele foi comunicado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo disse a ele: você não morre enquanto você não vê o Salvador, enquanto você não vê a salvação. Simeão já era velho, era sacerdote, e ele estava na expectativa, e o texto vai nos dizer que ele foi conduzido ao templo, não foi por ele mesmo, não foi porque ele quis, não foi porque simplesmente estava acontecendo o culto, mas ele foi levado pelo Espírito Santo. E quando ele chega no templo, a criança que ele tem que apresentar é Jesus. Aleluia! Quando ele pega Jesus nos braços, levanta, apresenta a Deus, ele diz: já posso findar meus dias. Porque o que o Espírito Santo comunica, o que o Espírito Santo fala, Ele cumpre, Ele garante, Ele cria a situação para que aconteça. Aleluia! A Bíblia vai nos falar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Nós vemos claramente que o Espírito Santo está intimamente ligado ao nascimento de Jesus. E quando passamos e olhamos para o capítulo 2, versículos 41 a 52, nós vemos que o Espírito Santo também está na infância de Jesus. Perceba que esse texto vai nos dizer: Jesus vai com os seus pais, Maria e José, até Jerusalém, porque ali estava acontecendo a Páscoa. Eles vão, celebram a Páscoa, e na volta,
iam por duas multidões diferentes. Maria ia de um lado, José ia do outro. Talvez Maria pensou, Jesus está com José. E José, da mesma maneira, pensou, Jesus está com Maria. E eles foram voltando para a sua casa. Quando chegaram, o maior desespero de uma mãe e de um pai. Onde está Jesus? Onde é que está a criança? Mas não estava contigo? Não, estava contigo. Onde é que está a criança? Olha o desespero no coração. E Jesus, ninguém sabe onde está. E eles vão procurar. E a Bíblia vai dizer que eles vão até os familiares, que eles vão procurar perto, que eles vão procurar em vários lugares aonde Jesus estava. Desde já eu quero abrir um parênteses, que a gente muitas vezes perde Jesus no caminho, e a gente está procurando Jesus em qualquer outro lugar, sem ser o lugar onde Ele está. A gente quer achar Jesus em qualquer outra coisa. A gente quer encontrar o que Jesus proporciona em várias outras coisas. A gente pensa que vai encontrar Jesus na religiosidade. A gente pensa que vai encontrar Jesus na euforia de uma festa. Mas calma, você só encontra Jesus no lugar da adoração. Olha só o que acontece. Maria e José voltam e eles chegam até o templo. Jesus está ali. Eles encontram Jesus no templo. No templo fazendo o quê? Junto com os doutores, ensinando e aprendendo. Ele está lá discutindo na palavra. Isso nos mostra, quer conhecer Jesus, quer encontrar Jesus, não busque por aí em outros cantos, vã filosofia. Você tem um livro na mão que revela Ele. A Escritura é o que nos revela a Cristo. A Escritura é que nos faz encontrar a Cristo. Não há nenhuma outra literatura no mundo que vá fazer a gente encontrar Cristo como a gente encontra aqui. Não há nenhuma outra filosofia que vá nos levar aonde Cristo está, que não seja na Escritura. A Escritura é aquilo que nos revela Jesus, é aquilo que nos revela a Deus. A Escritura fala de Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Pode procurar, que você vai encontrar Jesus. Quer encontrar Jesus? Leia sua Bíblia. Quer encontrar Jesus? Procure Jesus na Bíblia. Não deixe de procurar na Bíblia. Jesus, eu quero resposta, Ele tem na Bíblia. A palavra dEle tem resposta, tem consolo, tem tudo o que você precisa. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mas talvez você olhe e pergunte, Samuel, cadê o Espírito Santo nessa história? Até agora você falou da história, mas o Espírito Santo está onde? Versículo de número 52 vai nos dizer que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante dos homens e diante de Deus. Crescer em sabedoria, estatura e graça diante dos homens é algo natural. Um menino de 12 anos crescer em sabedoria. Paulo vai dizer, quando eu era menino eu fazia coisas de menino. Hoje a gente sabe mais de quando a gente era menino. É natural. Quando a gente cresce, a gente ganha mais sabedoria. Estatura, normalmente, um menino de 12 anos tem um tamanho. Quando ele vai passando os anos, ele vai crescendo. Ele vai se desenvolvendo. E em graça diante dos homens, se busca naturalmente. Mas crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus, a gente só consegue diante do Espírito Santo. A gente não consegue crescer em sabedoria diante de Deus sem o Espírito Santo. A gente só consegue pela revelação do Espírito Santo. Se a gente quer crescer em sabedoria diante de Deus, a gente precisa mergulhar na revelação de Deus, na inspiração de Deus. Aqui está escrito tudo o que está para o nosso proveito. E a Bíblia vai dizer que esse texto, a Escritura, ela é divinamente inspirada. O sopro de Deus está aqui.
O Espírito Santo é que nos faz compreender a palavra de Deus, é que ilumina a nossa mente, que clareia o nosso entendimento, para que a gente possa entender a palavra. A palavra, ela não é entendida por meios humanos. A palavra é revelação divina, e o Espírito Santo está aqui para nos dizer: mergulhe na palavra, que eu tenho mistérios para revelar. Mergulhe na palavra, que eu tenho revelações para te revelar. Mergulhe na palavra, que eu abro o seu entendimento, que eu ilumino a sua mente. Quer crescer em sabedoria diante de Deus? Mergulhe na palavra. É só pelo Espírito Santo. Você pode estudar, você pode ser doutor, mas chega um irmão dizendo para o modo e para o monte, mas quando ele abre a palavra, o Espírito Santo ilumina a mente, e ele fala cheio do Espírito Santo, ele prega cheio do Espírito Santo, e você que chegou triste, volta alegre, e você que chegou cabisbaixo, sai de cabeça erguida, porque quem fala aqui não é o homem, quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quer crescer em sabedoria? Busque o Espírito Santo em estatura diante de Deus, só pelo Espírito Santo. Aqui ele não está falando de estatura física, mas de estatura espiritual. Crescer em Deus é diminuir, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas são invertidas. Como assim, Samuel? Jesus vai nos dizer: quer ser o primeiro? Dê o seu lugar. Jesus vai nos dizer: quer ser grande? Desça. Quer ganhar? Perca. É ao contrário. Nós vivemos num mundo onde vitória é conquista, e o Evangelho nos mostra: vitória é se despir das guerras. Vitória é abrir mão, é deixar ir. Aleluia, é se render. O Evangelho, ele bagunça a nossa mente. Ele bagunça a nossa mente. Porque a filosofia do mundo é: eu quero crescer, alcançar retenção em massa. Mas quando nós olhamos para a Escritura, a vitória de Cristo se deu no seu esvaziamento. Nós temos que entender isso aqui. Se queremos crescer em estatura diante de Deus, nós precisamos descer. Nós precisamos nos esvaziar. Perceba o testemunho que Jesus fala a respeito de João Batista. Jesus vai dizer que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Ninguém foi maior do que João. Talvez você pergunte: mas por quê? João capítulo 3, versículo 30 explica. Quando o ministério de Jesus estava avançando, ganhando fama e notoriedade, João Batista, que já pregava, seus discípulos chegaram até ele: João, esse Jesus chegou agora, já está pregando. Esse Jesus já está agora e o povo já está batizando mais que tu, João. Que história é essa? Chegou agora e já vai sentar na janela? Aí João Batista: como é? É Jesus? Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça e que eu diminua. 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 Aleluia! Quer crescer diante de Deus? Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Está na hora da gente começar a diminuir diante de Deus. Está na hora de começar a diminuir. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Tiago vai escrever e vai dizer: Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Sabe o que é isso? Deus se pôr ou se opor a um homem
É um homem bater no peito e dizer, eu vou alcançar. E Deus diz, vai não. Deus está se pondo contra. Ele resiste. Ah, mas ele prega bonito, mas Deus resiste. Ah, mas ele canta bonito, mas Deus resiste. Se o coração não mudar, se não esvaziar, Deus resiste. Mas aos humildes Ele dá graça. Parece que Deus baixa as armas assim e diz, pode avançar, pode conquistar. Aleluia. Para quem chega diante dele por baixo, Ele vai dizer, pode crescer, pode avançar. Aleluia. E crescer em graça diante de Deus, só pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que nos faz crescer em graça diante de Deus. Faz com que Deus olhe para nós de uma maneira agraciada. Porque crescer em graça diante de Deus é só praticando as disciplinas espirituais da oração. A oração e do jejum. Quer se encher de graça? Quer se encher da unção de Deus? Busque o Espírito Santo. Não é coisa de você não. Não é coisa sua não. É o Espírito Santo que lhe impulsiona. Aleluia. Não é porque você é bonitinho e bonitinha. Ah, eu vim para o culto hoje porque eu quis. Foi não, foi o Espírito Santo. Quem lhe impulsiona a buscar a Deus não é você, é o Espírito Santo que está dentro de você. Por nós a gente não estava aqui não, mas como o Espírito Santo nos incomodou, como o Espírito Santo falou ao nosso coração, como o Espírito Santo nos impulsionou a estar aqui, a gente chegou. Aleluia. Não pense que é coisa da sua cabeça, você acordar de madrugada para orar, não. Foi o Espírito Santo que lhe acordou. Aleluia. Não pense que a vontade de ler a Bíblia, de orar, veio de você, não. É o Espírito Santo dizendo, ei, vem crescer na graça, vem crescer na graça. Aleluia, vem crescer. Eu tenho mistérios para te revelar. O Espírito Santo está dizendo para você, vem que eu quero revelar os meus mistérios. Vem que eu quero te fazer crescer em graça. Vem que eu quero derramar da minha unção. Vem que eu quero derramar do meu poder. Aleluia, glória a Jesus. Crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, só pelo Espírito Santo. E Ele está aqui dizendo, você quer crescer? Eu estou aqui, eu estou disponível para você crescer em sabedoria, em graça, em estatura diante de Deus. Eu estou aqui, quero lhe fazer crescer. Aleluia, glória a Jesus. Passado o tempo, Jesus chega à idade de 30 anos e o Espírito Santo não o abandonou. O Espírito Santo continua com ele. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22 vai nos dizer que Jesus chega no momento de ser batizado por seu primo João Batista. Ele chega no Rio Jordão para ser batizado. João, ele pega Jesus, batiza Jesus. E aqui nós vemos um episódio onde a Trindade está exposta. Jesus, o Filho, está sendo batizado nas águas do rio. O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre a cabeça de Jesus. E uma voz dos céus brada fortemente dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou em quem me comprazo. O que é isso? O que o Espírito Santo está fazendo? Jesus está ali iniciando o seu ministério. Jesus, na altura dos 30 anos, está ali para começar o seu ministério, exercer aquilo que ele nasceu para fazer. E depois de ser batizado por João, depois de ter sido testemunhado por João, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, a confirmação do ministério de Jesus não vem por homens, mas vem diretamente do próprio Deus. A Trindade, ela
age em conjunto. Então, o ato que está acontecendo do Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba sobre a cabeça de Jesus tem o mesmo significado daquilo que Deus brada, o Pai brada dos céus, dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então há aqui uma confirmação do ministério de Jesus. Sabe o que é que Deus está falando para a humanidade diante de Cristo ali? A multidão que estava ali do Jordão, Ele está dizendo: esse ministério que vai começar com este homem que está sendo batizado não é de homens, não foi algo que surgiu na cabeça dele, mas é um ministério confirmado por mim. Quem está levantando este homem dentro dessa nação para anunciar salvação, para fazer milagres, para começar esse ministério, não foi o homem, é o próprio Deus. Aleluia. E eu vim dizer aqui para você, há muitos ministérios que estão aqui, aleluia, glória ao nome de Jesus, que eles estão sendo confirmados. Não busque aprovação dos homens. Quem tem que aprovar o seu ministério é o próprio Espírito Santo. É o próprio Deus que confirma o ministério. Aleluia. Não é obra humana, não é cúpula humana, não é reunião humana. Quem confirma ministério na terra é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem confirma é Deus. O ministério não é de homens, o ministério é de Deus. Aleluia. Receba essa palavra nessa noite. O ministério é de Deus. O ministério é de Deus e quem confirma é Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Seguindo, nós chegamos ao versículo que nós lemos. Lucas capítulo 4, versículo 1. Ser guiado pelo Espírito significa que o Espírito é quem traça a nossa rota. A gente tem que entender que é o Espírito Santo quem traça a nossa rota. Ser guiado pelo Espírito Santo não é trazê-lo para ele sentar no banco do passageiro. Ser guiado pelo Espírito Santo é entregar o volante, é deixar ele conduzir. E quando nós deixamos o Espírito Santo conduzir, ele pode nos levar, e ouso eu dizer, que ele nos levará para lugares onde nós não queremos ir. O versículo que nós lemos vai nos dizer que o Espírito Santo, ele não levou Jesus para o shopping, ele não levou Jesus para a praia, ele não levou Jesus para fazer um passeio, ele levou Jesus para o deserto. Ele levou Jesus para o deserto. E é mais interessante ainda quando a gente vê que a Bíblia vai nos dizer que ele levou ao deserto para ser tentado. Tem coisa que a gente quer esconder na Bíblia, né? Que a gente olha e diz: Jesus, será que é isso mesmo? Mas ele foi levado ao deserto. Deserto não é lugar bom. Ser levado ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo tem essas conosco. Ele nos leva para lugares que a gente não quer ir. Ele nos leva para lugares onde o sol é causticante. Ele nos leva para lugares onde o solo é irregular. Ele nos leva ao lugar onde não tem sombra, não tem água, não tem pão. Ele nos leva para lugares de aperto. Sabe por quê? Porque é nesses lugares de deserto onde toda a distração some. Porque a gente vive muito atarefado. A gente vive muito preocupado. E a gente se preocupa com isso, com aquilo. A gente vai procurando, a gente traz para si muitos afazeres. E o Espírito Santo nos leva para o deserto para a gente ficar silêncio. Porque deserto, por mais que não seja um lugar bom, é um lugar onde você terá a total atenção, onde não há distrações. Deserto é um lugar solitário. Em lugares solitários
são lugares silenciosos, para você não escutar mais nada a não ser a voz do Todo-Poderoso. O Espírito Santo, ele nos leva ao deserto, no chão irregular, no sol causticante, sem recursos, para que a gente aprenda a depender, para que a gente aprenda a depender exclusivamente de Deus. A gente não tem para onde correr no deserto. Se você correr no deserto, você se perde. Não tem caminho, mas tem Deus. Não tem rota, não tem GPS, não tem sombra, mas tem Deus. Não tem água, não tem pão, não tem recursos, mas tem Deus. A pergunta que eu quero fazer aqui nesta noite é: Deus é suficiente? Será que Deus tem sido suficiente para nós? Se Ele nos levar para o deserto, sem recursos, sem água, sem pão, sem trajetória, sem rumo, sem direção, sem sombra, sem lugar para reclinar a cabeça, será que Deus continua sendo suficiente? Aleluia! A verdade é que Deus nos leva para o deserto para a gente aprender lições que a gente não aprende em nenhum outro lugar, a não ser pelo deserto. Se a gente olhar para a Escritura, parece que o deserto é algo comum a todo aquele que aceita a Cristo, ou a todo aquele que tem um ministério com Cristo. O povo de Israel passou pelo deserto antes de alcançar. Jesus passou pelo deserto antes de alcançar. O apóstolo Paulo passou 14 anos no deserto antes de apresentar-se ao mundo. Perceba que antes de Deus fazer alguém notável e notório diante da sociedade, ele precisa antes ser notável e notório diante de Deus. Aleluia! Tem gente que olha para você e diz: surgiu agora, mas ninguém viu o seu deserto. Tem gente que olha para você cantando vitória hoje e diz: nunca sofreu, nunca passou, mas ninguém viu o seu deserto. Tem gente que olha para você e diz: conquistou, mas ninguém viu o que você passou. Ninguém viu o sol que você teve que aguentar na pele. Ninguém viu quando a lágrima desceu e não tinha ninguém para lhe abraçar, mas tinha a graça do Todo-Poderoso lhe envolvendo, lhe abraçando. Não tinha sombra, mas aquele que habita na sombra do Onipotente descansa. Não tinha pão, mas o pão vivo que desce do céu estava com você. Não tinha água, mas a água viva que é o Senhor estava com você, dizendo: eu sou suficiente, eu sou suficiente. Aleluia! Dizendo para você, sussurrando no seu ouvido, dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Aleluia! Glória a Jesus. Deus está aqui nos ensinando nesta noite. O Espírito Santo quer ser nosso amigo. O Espírito Santo quer nos guiar. O Espírito Santo quer nos conduzir. Lucas capítulo 4, versículos 18 ao 21. Jesus chega diante da sinagoga, sábado. Naturalmente, estava lá.
E chegou a vez de Jesus ler a Escritura. Ele abre lá em Isaías 61. E ele lê onde está escrito: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu, para trazer liberdade aos cativos, para trazer cura e vista aos cegos, para trazer alegria, para o Evangelho ser proclamado aos pobres. Jesus fecha a Escritura e todos ficam esperando para ouvir o que Jesus vai falar. E Jesus fala: hoje se cumpriu o que está escrito. Sabe o que é que Jesus está dizendo? O que eu faço, eu não faço simplesmente por mim. Eu faço pelo poder do Espírito. Jesus está dizendo que o ministério dele não seria marcado por decisões próprias, mas o ministério dele seria marcado pela condução do Espírito. Quando ele deu vista a Bartimeu, foi pelo poder do Espírito. Quando ele levantou o coxo há 38 anos, foi pelo poder do Espírito. Quando ele expulsa demônios, ele faz pelo poder do Espírito. Quando ele diz: a tua fé te salvou, é pelo poder do Espírito. A gente tem que começar a entender que ministério, que chamado de Deus, só pode se fazer pelo Espírito Santo. A gente tem que começar a entender que se eu prego é pelo poder do Espírito. Se eu canto, é pelo poder do Espírito. Se eu oro e alguém é curado, é pelo poder do Espírito. Se demônios são expulsos, é pelo poder do Espírito. Não tem como. Se eu prego e alguém se salva, não é o pregador, não é o cantor, é o poder do Espírito. É Ele quem convence, é Ele quem traz, é Ele quem arregimenta. Aleluia! E deixa eu dizer uma boa notícia para você: o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, Ele está sobre nós. Lá em Atos no capítulo 2 vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um, sobre cada um, sobre cada um, e começaram a falar novas línguas, e todos foram cheios, foram cheios, foram cheios, foram cheios, foram cheios, foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, e se você quer capacitação do céu, Ele está aqui para te dar. Aleluia! Começa a glorificar que o Espírito Santo vai encher a tua vida. Começa a adorar que o Espírito Santo vai te envolver nesta noite. Nós não nos reunimos aqui em vão. O Espírito Santo está aqui. Se Ele quiser curar, sinta Ele curando agora, sinta Ele batizando agora, seja renovado agora, porque o Espírito Santo está aqui. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Levante comigo, por favor. Fique de pé. O Espírito Santo está aqui. Quem crê que o Espírito Santo continua agindo no nosso meio? Quem crê, quem crê? Aleluia, glória a Jesus. Eu vou orar, e se você crer, o Espírito Santo pode te curar hoje. Se você crê, você que não é batizado pode ser batizado hoje.
Eu vou orar e eu tenho certeza que o Espírito Santo fará alguma coisa nesta noite. Senhor maravilhoso, estamos diante de Ti, Espírito Santo de Deus, dependentes da Tua voz, da Tua unção, da Tua graça. Não somos nada sem Ti. Conduz os nossos passos. Entra, Senhor, em cada coração nesta noite. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo do Teu Espírito. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesta noite para operar e fazer como o Senhor deseja. Vai curando, Senhor. Curando o coração, curando o pulmão, curando o rim. Deus, vai entrando, Senhor. Pessoas que estão com doenças, que acompanham há muito tempo, eu te peço pelo teu poder, age agora nesta noite. Nós repreendemos pelo poder do teu Espírito, que haja cura, que haja cura, que haja cura. Deus, nós estamos diante da tua voz, diante da tua palavra, e o Senhor nos disse que encheria a casa. Espírito Santo, vai derramando da sua graça neste momento. Vai derramando da tua graça onde tem o crente, Pai, que há muito tempo não fala em línguas, que o Senhor traga renovo agora. Agora, Espírito Santo, que o Senhor encha a nossa vida. Eu te peço, Senhor, vem nos encher. Se o Senhor quiser, o Senhor pode batizar com teu Espírito nesta noite. Nós somos pentecostais e nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra. E nós cremos que elas não ficaram apenas para os discípulos, mas diz respeito a todo aquele que crê. O teu Espírito continua agindo no meio de nós. O teu Espírito continua agindo no meio de nós. O teu Espírito continua agindo dentro de nós. Desce neste momento, Espírito Santo. Age em nosso meio. Que haja, Senhor, cura, libertação. É isso que eu te peço, Senhor. Não seja apenas um culto, mas que nós saiamos daqui convictos da tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor tem conosco. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. E eu gostaria de fazer um convite. Você que está aqui, que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, que ainda não firmou uma aliança com o Senhor e quer aceitar a Cristo hoje, quer firmar essa aliança hoje, o Espírito Santo está aqui e Ele limpa seu coração, Ele limpa a sua alma, Ele preenche o vazio que tem na sua alma. Se tem alguém que quer aceitar Cristo, levante uma de suas mãos que nós iremos orar por você. Há alguém que quer fazer essa aliança? Não há. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.